boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Hoje o papo com elas é com a Elisa Azevedo. Vai ser um papo muito bacana sobre o impacto aí do autoconhecimento nos relacionamentos aí do dia a dia. Algo que muita gente fala, muita gente conversa, muita gente discute. Uns acham difícil, então a gente vai bater um super papo aqui leve sobre esse tema que está presente na vida de cada um de nós, né? Vou esperar a Elisa entrar aqui, o pessoal ir entrando. Oi, tudo bom? Olá, já vou te chamar aqui, Elis, para você já ir entrando, que aí a tua galera também consegue enxergar. Eu não estou conseguindo te chamar por aqui. Você consegue me pedir aí por você? Por aqui não estou conseguindo te chamar. Vê se você consegue me mandar o convite. Tô vendo aqui, eu não vou conseguir te chamar, sabe por quê? O seu Instagram, o seu aplicativo está desatualizado. Pois é, tá desatualizado. A gente só vai conseguir fazer se for lá no seu perfil. Aqui você não vai conseguir, tá? Mas você vai ter que atualizar o teu Insta, senão não vai deixar chamar. Tá com uma versão anterior. Ele diz aqui pra mim na mensagem. Ô Elis, vamos fazer o seguinte, eu vou avisar a galera lá nos stories, que a gente vai fazer lá no seu perfil. Abre a live lá e me chama, pode ser? Olá, oi Shane, oi Caroline, tudo bom? Ei Lúcia. A Elis saiu, vai tentar entrar aqui de novo. Oi Marcos, tudo bem? Porque eu não tô conseguindo chamar ela aqui porque o Instagram agora acho que eu vou conseguir, vamos ver. Agora acho que o Instagram atualizou uma versão aqui da live. Agora foi. Aê! Conseguimos! Tudo bem? Vocês me Tudo escutam bem? bom? Escutamos, tá ótimo. Para mim aqui tá ótimo. Conseguimos fazer a nossa live, enfim, né? Finalmente. Seja muito bem-vinda por aqui. Estou muito feliz da gente estar juntas aqui fazendo essa live. Muito obrigada aí por ter aceito o convite. E, gente, eu queria primeiro para os seguidores da Elisa que vão me apresentar e depois ela vai se apresentar e a gente já começa o bate-papo. Eu sou a Fábia, sou especialista em desenvolvimento humano. Mais especificamente, trabalho com líderes, né? Líderes que estão há pouco tempo na liderança, que se sentem ainda sós, perdidos aí nessa missão. Trabalho muito a parte comportamental. E para aquelas pessoas que estão se preparando aí para assumir a missão da liderança, sou analista comportamental. Fiz formação em psicologia positiva e PNL e uso todas essas ferramentas aí para mentorar essa galera, porque minha missão é trazer mais líderes, né, preparados aí para o mercado e impactar mais e mais empresas aí. Eli, se apresenta aí para a galera também. Vamos lá. Eu sou Elisângela, mais conhecida como Elis, fica mais fácil. Meus amigos me chamam assim também. Fica mais fácil para me conhecer. Eu sou administradora, trabalho numa empresa pública estatal, né, federal, mas eu tenho agora me aventurado estruturando uma consultoria com a ideia de atuar com desenvolvimento de pessoas também, até porque eu trilhei toda a minha carreira nessa área, mas com uma expectativa de atuar com programas de educação corporativa, com formações sempre nessa área comportamental. Atualmente faço uma pós-graduação em neurociências, estou encantada, são Estamos conhecimentos juntas, né? riquíssimos, exatamente. São conhecimentos riquíssimos para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, né? Não tem como ficar livre. Apaixonante, né?
Apaixonante, que é justamente você buscar o embasamento científico para aquilo que a gente vê no dia É a dia, isso. né? É, São tantos anos a gente trabalhando com isso, seja a gente profissional, independente de ser da área de gestão de pessoas, ou de trabalhar na área de gestão de pessoas, mas a gente como profissional, a gente que eu também já atuei como líder, já atuei com desenvolvimento de líderes também, quando era gestora de RH, então a gente vê tudo isso acontecendo assim, né? A gente vê na prática e depois é. dá uma olhada e vê que tem tanto estudo Ver em relação a isso. biologicamente, né? Entender biologicamente o que a gente entende assim no experimental, na leitura, é muito bacana, né? Não, é muito bacana. Eu sou certificada em coaching também, então assim, você pega técnicas e aí agora você também entende qual a fundamentação biológica do coaching, sou analista comportamental DISC, então a gente tem muitos pontos em comum em Temos. termos de, de formação, né, da nossa experiência. Estou começando ainda a trilhar esse caminho na área da consultoria, mas bastante empolgada aí, estou assim, acho que depois de um certo tempo a gente vivencia tanta coisa, né, Fábia, no nosso É, dia a dia, que muita. chega um momento que é hora de a gente compartilhar isso, né? Na hora É. de você formar novas pessoas, formar novos líderes, formar novos profissionais. A gente está sempre aprendendo, então tem que compartilhar também, né? Eu acho que é esse É, momento de vida que eu tô agora. e aí eu quero aproveitar isso que você falou, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, é algo que eu vejo assim, tem gente que, eu já me conheço, não preciso saber mais nada de mim. Tem gente que acha que autoconhecimento é subir em cima da cadeira e gritar frases motivacionais. E tem gente que entende que autoconhecimento é algo que faz parte da nossa vida e vai fazer para sempre, até o dia que a gente, né, não estiver mais na vida, porque é ele que faz a gente se desenvolver e sermos pessoas melhores. E aí, por isso o tema da live, né? Melhora nossas relações. Eu queria entender de você o que te levou para esse caminho do autoconhecimento, né? E como você vê a sua vida caminhando desde o dia que você percebeu, cara, preciso disso agora. Como é que foi esse processo aí para você? Eu acho que o primeiro ponto, acho que o ponto de partida foi justamente o meu processo de autoconhecimento. Né? Que eu acho que para que a gente fale sobre isso, acho que a gente tem que vivenciar isso também. Ninguém melhor do que a gente mesmo para saber quais são as nossas reais preferências e não as preferências em que a gente moldou para determinada situação, para determinado cargo, né, para determinado relacionamento. Então, tem todo um processo também de desenvolvimento de consciência, né, de autoconsciência, de consciência de si mesmo. Inclusive, consciência é uma disciplina que eu estou tendo na pós esse período. Estou tendo um pouquinho de dificuldade com o professor que é estrangeiro, mas enfim, a matéria é apaixonante assim mesmo. E aí a gente vê o quanto essas coisas se falam e elas embasam. Então, acho que tudo começou com o meu processo. Eu, em termos de carreira, eu não segui sempre na mesma trilha. Eu vim passando por diversas mudanças. Eu comecei na área de saúde, trabalhando como profissional de enfermagem, técnica de enfermagem. Depois eu me aventurei, cheguei a começar a faculdade de engenharia, então eu dei um salto assim, né? Sair da saúde, da biomédica para a área de exatas de uma maneira assim completamente desestruturada. Da área de exatas, fui parar na administração com foco em finanças, odiava RH e hoje eu estou no RH, me vi no RH. Aí muitas pessoas podem pensar assim, mas você estava perdida? Eu acho que eu estava me conhecendo durante esse período. Eu não digo que nada que foi feito até então, ele se perdeu. Ele, na verdade, ele se consolidou em um determinado momento em que eu dei um estalo assim, peraí, Felipe, o que eu quero da minha vida? O que eu fiz até agora? O que eu posso aproveitar de tudo que eu fiz até agora, no lugar de me lamentar e dizer que foi tempo perdido? Foram 3 anos na área de saúde perdido, não. Eu Tudo é vejo bagagem, muito. né? Quando alguém fala para mim Tudo é assim, bagagem. Fábia, quero mudar de área, vou fazer transição. Caramba, perdi. Eu falei, você não perdeu nada, porque tudo que você fez é a experiência que fica para você, né? Exatamente, e só quando a gente para fazer essa reflexão do quanto isso construiu quem a gente é hoje, quanto isso contribui para o que a gente faz, para o que a gente tudo que a gente já fez é parte de uma bagagem. Obviamente que nem tudo foi acerto, a gente tem erros no caminho, Claro. mas é dentro da lógica de inovação mesmo, você tem que errar, o processo experimental não pode ter medo, tem que errar, mas mesmo nos erros a gente aprende. Então, eu não vejo nada desconectado. Hoje eu vejo muita coisa lá da área da saúde, principalmente na questão do relacionamento, da empatia, porque a base da enfermagem é cuidado. Então, você pensa assim, mas na área da
saúde, agora você está no RH, tem muita relação. O período que eu fiquei na engenharia, 1 ano e meio tentando lá fazer, quebrando a cabeça na engenharia, desenvolver um raciocínio lógico, analítico, que é importante também para você trabalhar com indicadores, para você trabalhar com metas. Então, não é nada perdido, né? Então, assim, eu ficava muito dentro de um processo de buscar quem eu era a partir do outro. Mas eu vi que antes de eu me relacionar com o outro, eu tinha que primeiro parar, tomar consciência de mim mesma, quais são as minhas limitações, quais são as minhas, principalmente os meus pontos a desenvolver, em termos de relacionamento, até onde eu posso ir sem perder o meu controle, né? Aí a gente trazendo lá para os conceitos de inteligência emocional, é o ponto 1, né? Primeira parte, que é a parte do autoconhecimento, autoconsciência. Se eu não sei quem eu sou, quais são as minhas limitações, quais são os meus pontos positivos, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou perceber os sinais do meu corpo? Né? Então, eu tive problemas justamente por não me conhecer, que fizeram que eu ultrapassasse meu limite. Desenvolvi burnout, desenvolvi depressão em decorrência do burnout, porque eu não sabia onde era o meu limite, né? Eu não parava, acho que, não vou dizer que foi exatamente esse momento, mas acho que esse momento marcou bastante, né? Quando eu tive que parar e olhar e pensar assim, poxa, o que me levou até este ponto? E o que eu quero daqui para frente? Né? Eu acho Como muito é que eu legal vou me relacionar? Desculpa, sem querer te cortar. Eu acho muito Não, legal pode isso que você está falando, para contribuir até com quem está aqui ouvindo, quem vai ouvir depois, porque eu também fui pela dor, né? Em 2014, quando eu entendi que eu estava lá na liderança, eu falei, gente, tá bom, mas e isso? E tá me incomodando. E aí eu fui fazer a formação de coach para me entender, não para atender ninguém, foi para mim. E aí é muito bacana isso que você falou, porque a gente começa a perceber que a gente levou uma parte da nossa vida. Por quê? Ah, porque alguém disse pra gente que era pra ir ali, a gente ia, depois disse pra gente que era pra ir ali, a gente ia. E não era porque essa pessoa queria nosso mal, né? Oi, Tati! Não era porque a pessoa queria nosso mal, né? Geralmente nossos pais amam a gente mais que tudo, é porque era o que eles tinham ali pra dar pra gente naquele momento, né? Olha sua filhota entrando aí. Naquele momento é o que eles tinham de melhor para dar pra gente e tava tudo bem. Então, na hora que você se entende, você se encontra, você é grata a tudo aquilo, porque tudo aquilo foi um caminho para você e você segura a sua vida na sua mão. É tão legal. É uma sensação, provavelmente você sentiu, que eu senti pela primeira vez desde, sei lá, eu entrei nesse caminho em 2014, tem 6, 7 anos, né? Eu vou fazer 45 amanhã. Tem com 37, 38, eu falei, cara, minha vida tá na minha mão pela primeira vez, eu acho. Então, eu acho que esse sentimento é muito bom, né? Não, ele é fundamental. E aí, puxando, né, fazendo essa conexão com a questão das nossas relações, boa parte das dificuldades que a gente tem de se relacionar com o outro, ela começa com a gente, né? Às vezes primeiro a gente cria muita expectativa no outro, às vezes quer ter controle sobre o outro, controle sobre a situação, mas a gente não se conhece. Pessoas que às vezes perdem o controle, né, numa discussão, na hora de se colocar de uma maneira com algum ponto divergente. Se você não sabe quais são os seus limites, os limites são diferentes, né? As pessoas são diferentes. Acho que acho que um primeiro ponto é a gente ter essa compreensão. Tem uma disciplina na pós, que foi de sensação e percepção, que eu achei assim, sensacional, que ela traz exatamente como é que funciona toda essa circuitaria nossa, neuronal, que mostra que essa percepção, essa construção de mundo que a gente faz, ela é muito subjetiva. Né? Ela é muito nossa, diferente. né? Ela é muito nossa, né? É muito nossa, até é muito nossa. Que vivem juntos, você tem 2 filhos, eu aqui tenho também uma filha enteada e um pequeno, morando junto há muitos anos, são totalmente diferentes, né? A construção é de cada um. Exatamente, e às vezes a gente fica dedicando muito tempo em tentar entender o outro. Mas a gente esquece do ponto primordial. A gente para entender o outro, aí também pegando lá, né, aquelas habilidades ou aquelas partes lá da inteligência emocional do Goleman, tudo começa com o eu, né? Primeiro é o eu, né? Primeiro eu me conheço, eu tenho a minha autoconsciência. A partir do momento que eu me conheço, eu sei quais são os pontos que demandam controle. Se eu me conheço, eu consigo me controlar melhor.
eu faço uma melhor gestão, né? Minha autogestão, entra a automotivação. Se eu me conheço, eu sei exatamente o que me motiva, o que não me motiva, o que me motiva mais, que me faz bem. Só depois desse processo do eu é que a gente consegue ir para o outro para se relacionar melhor, né? E aí sim a gente entra na empatia. Como é que a gente vai se colocar no lugar do outro se a gente não tem o nosso lugar? Então, primeiro a gente precisa se conhecer, para depois conseguir se colocar no lugar do outro e até fazer essa distinção. Até uma coisa bem interessante, ontem eu estava estudando, fechando uma leitura por conta de uma tarefa da pós, e nesta semana o assunto é empatia. Eu tenho uma trilha, uma disciplina chamada, se não me engano, acho que foi na disciplina de cognição social, e ela trouxe um recorte de empatia, né? Quais são os estudos científicos sobre empatia. E aí tem um ponto muito interessante quanto a esse conhecimento que a gente tem de nós mesmos e o conhecimento do outro, até para a gente conseguir separar os papéis, que não necessariamente, às vezes também está muito banalizado, né? Hashtag empatia para tudo, né? Vamos colocar no lugar do outro. Empatia! Empatia, hashtag gratidão, né? Gratiluz. E aí acabam até comprometendo até técnicas que são tão valiosas, né? Como o coaching, que acabam sendo banalizadas justamente pelo conhecimento muito superficial do assunto. Então, você tem que ter o seu lugar. Você deu uma balançada. Agora voltou. Travou, mas voltou. Vamos lá. Então, assim, para que a gente se coloque no lugar do outro, a gente precisa se conhecer para poder até delimitar o espaço. Onde sou eu, onde é o outro, né? Eu me conheço bem, eu consigo me lidar melhor com o outro, sem invadir o lugar do outro, sem sofrer também pelo outro, porque eu posso ter compaixão em relação, às vezes, um sofrimento, alguém que não está bem, mas eu não posso sofrer também, né? Pegar a dor da pessoa. Se no lugar de ajudar, às vezes eu posso até atrapalhar. Tem um conceito, não estou conseguindo lembrar o termo exato, que é justamente uma empatia que você pensa que ela pode levar ao altruísmo de você ajudar, mas na verdade você sente tanta dor do outro que você não quer resolver o problema do outro, você quer resolver para você resolver o seu problema. Para você tirar aquela dor, né, de dentro de você. Para tirar de você. E aí é muito legal você falar isso, porque você levando isso para o papel, né, da liderança, que eu trabalho muito, assim, é muito desafiador para a gente justamente ter isso, né? Primeiro que eu digo que a primeira competência que o líder tem que ter é inteligência emocional, porque ele pode ter 50 outras competências. Se ele não tem inteligência emocional, nada funciona, né? Não adianta. E aí, de ter esse olhar de tipo, eu tenho que entender, olhar o outro, o que está passando ali, mas eu preciso me colocar de fora para conseguir resolver realmente o que precisa ser resolvido. Não que isso seja simples, mas isso é um exercício que a gente faz diariamente conforme as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. E aí o ponto crucial aí, pode-se dizer, da empatia necessário para que a gente se relacione muito bem, é justamente você conseguir distinguir bem esses papéis, para que não se confunda, para que o nosso papel não se confunda com o do outro, para que o sofrimento do outro não se confunda com o nosso, para que a gente, às vezes, as dificuldades de relacionamento estão porque a gente não escuta o outro, porque a gente pressupõe o que ele está pensando, o que ele precisa, e às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Então, por isso que é o ponto de partida, né? Para você se relacionar bem, você precisa se conhecer, até mesmo para saber que tipo de briga você quer comprar. Né? Se você está preparado, né, para você encarar. Não digo briga no sentido nem da discussão. É escolher as batalhas, né? É escolher as batalhas, que nem tudo vale a pena. Nem vale a pena ter todas as batalhas. Não vale. E o quão custoso vai ser para você, né? E não adianta alguém dizer assim, não, vai lá, se coloca, fala o que você pensa, etc. Mas o quão custoso vai ser para você? Qual o custo-benefício de você, às vezes, entrar numa situação, né, de embate, uma divergência? Isso ninguém pode dizer por nós. É a gente que sabe até onde dá para a gente ir. E saber até onde a gente dá para a gente ir nos possibilita saber o quanto a gente precisa se desenvolver para caminhar mais um pouquinho, né? Então, às vezes tem um falso entendimento, uma confusão de autoconhecimento com egoísmo, né? De pensar só em si.
não é pensar só em si, né, os seus interesses, mas como é que eu estou no mundo, quem sou eu, como é que eu me coloco, né, como é a minha visão de mundo. Eu preciso entender qual é a minha visão de mundo, porque como é que eu vou entender a visão de mundo do outro para eu abordá-lo, para eu me relacionar, se eu não sei qual é a minha visão de mundo, né? É. Como é que eu já posso Não, e uma. já Pode acabar. rivalizar com alguém, né? Como Não, é que eu posso é. rivalizar com alguém se eu não sei o que eu quero? Não, e o mais legal disso que você está falando, né, que a gente que trabalha com isso, né, acredito que você também, a gente vai vendo isso na prática do dia a dia, conforme a gente vai estudando mais, né? Quando a gente fez análise comportamental, que eu entendi, eu já sabia, eu já tinha feito na formação de coach, você também provavelmente, mas quando a gente faz dedicada a formação de analista comportamental, que aí você entra profundo, você estuda aquilo mais profundamente, aí você chega na sua casa e você fala, putz, meu marido é esse tipo, minhas filhas são assim, por isso que isso incomoda eles, por isso que isso me incomoda, por isso que não sei o que acontece. Aí você já começa a olhar as coisas com outro olhar. E aí não é que você mude, mas você adequa a sua comunicação para ter menos impacto, para ter um relacionamento melhor. E isso não só dentro de casa, mas no mundo corporativo, no trabalho, empreendendo, com os amigos, a gente passa a ter um olhar diferente. Quanto mais eu sei sobre mim, melhor eu lido com o outro, né? Exatamente, assim, o ponto de partida. Não dá para fazer de lá para cá, né? É É, quase que primeiro me conhecer, depois eu vou conhecer o outro para saber como lidar com o outro, para entender que ele tem uma visão de mundo diferente da minha. Pode ter muitos pontos em comum, mas vai ter alguma coisa de diferente, porque tem esse viés subjetivo, sim, em termos de realidade, de percepção, por inúmeros motivos biológicos, sociológicos, culturais. Então, cada um tem uma visão, como você mesmo colocou. Eu tenho dois filhos, mesmo pai, não, mesma casa, são seres completamente diferentes. Completamente diferentes. E não tem a ver com gênero. Por mais que sejam de gêneros diferentes, não tem a ver com gênero, é personalidade, é característica deles, né? É questão de comportamento. Então, são pessoas diferentes. Tem um ponto que também que é bem interessante, que aí fala, né, com o funcionamento do nosso cérebro, que é o fator atenção, né? O quanto a atenção, que é praticamente a função básica para qualquer outra função cognitiva, que é essa porta de entrada daquilo que você capta do ambiente, né, para o restante. Se eu tenho o conhecimento de que eu tenho uma certa facilidade em me distrair, ou uma certa dificuldade em me concentrar, e às vezes em determinada situação, ou conversando com determinada pessoa, eu sei que para aquele caso mais complexo, eu não conheço muito bem, eu preciso focar mais, eu tendo consciência de que eu sou dispersa, eu já indo para essa conversa com essa pessoa, sabendo que qualquer coisa tira minha atenção, eu já vou eu já vou adotar uma postura diferente na hora de me exatamente. relacionar com ela, né? Porque assim, uma pessoa que eu conheço bem pode ser que eu não demande tanto esforço mental em termos de dedicar atenção para captar sinais, né? Porque É, a atenção é a porta de entrada, é é, uma expressão não verbal, é uma sobrancelha que levanta, é um pezinho que balança quando a gente não está no virtual. É um pezinho que balança, uma respiração um pouquinho diferente, uma mudança no tom de voz durante a conversa. Então, são várias coisinhas que você vai pegando, né, durante a conversa, e dependendo daquilo, você consegue fazer uma leitura do outro. Mas para fazer essa leitura do outro, se eu já sei que eu tenho dificuldade, não conheço tanto aquela pessoa, eu já me conheço, já sei que eu sou assim, eu vou mais preparada para aquela conversa, eu vou mais focada para aquela conversa, que é diferente de conversar com alguém que eu já estou habituada há mais tempo, né? Que é uma coisa mais corriqueira. Mas quem é que pode dizer isso novamente? É repetitivo, às é vezes a é bem gente. chato, né? E é isso, Mas e é exatamente isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho a minha atenção sustentada, né? Que é uma das funções executivas, ela não é muito grande. A minha atenção seletiva é muito boa. Como eu já sei disso, quando eu tenho que fazer alguma coisa que vai me demandar uma atenção sustentada, eu já começo a trabalhar na minha cabeça a colocação do meu foco. Mas isso só veio quando eu entendi que eu tenho uma tendência a me desconcentrar, porque meu cérebro é rápido demais e eu raciocino tudo ao mesmo tempo. E é exatamente isso que você falou. E isso vai melhorando conforme a gente vai aprendendo. E vai querendo aprender, e vai estando aberta. Porque também queria que você falasse, porque as pessoas acham que autoconhecimento é algo que você lê um livro e aprende, né? Autoconhecimento é um processo, é um caminho, é todo dia um passinho. E às vezes dói.
Dói muito. Quando eu fiz a formação em PNL, eu passei, assim, acho que uns 6 dias, né, do inicial, eu chorava todos os dias. Eu ia dormir Nossa. chorando. Porque mexe muito com a gente, faz a gente lembrar de coisas que a gente nunca tinha pensado, faz a gente reviver. Mas me trouxe, eu virei uma outra pessoa depois que eu fiz aquilo. Doeu, né? Igual quando a borboleta tá lá de lagarta tirando aquele negócio, depois sai, doeu, mas sai. Eu queria que você contasse como é que é esse processo para você, assim. Eu acho que sim, esse processo ele também é diferente de acordo com a pessoa, né? Tem pessoas que às vezes precisam até de suporte psicológico, né, de suporte de um profissional especializado na área de saúde mental, para que ela consiga se conhecer de verdade. Né, para que ela às vezes não esbarre numa situação como essa, por exemplo, você citou um exemplo bem interessante. Você passou por esse processo de dor, né, durante o curso, conseguiu se reconstruir. Algumas pessoas se deparam com isso e às vezes elas ficam presas dentro, né, desse universo ali, daquela dor, daquela ferida, daquilo que despertou. Então, algumas pessoas precisam até de suporte, né, de acompanhamento especializado. Mas também, acho que assim, acho que são perguntas que a gente precisa se fazer todos os dias. Não existe. Eu até cheguei a ver assim, às vezes a gente fala assim, cursos de autoconhecimento. Não é nem questão de cursos de autoconhecimento, né? Mas são reflexões. Não adianta você. É legal você ler um livro, sim, é legal você procurar entender o assunto para você ver como é que você internaliza isso. Mas é reflexão o tempo inteiro. Né? Como é que eu me senti nesta situação? No momento em que eu fui fazer uma determinada apresentação no trabalho, por exemplo, como é que eu me senti ali naquela situação? Eu me senti assim, assim, assim. O que eu poderia ter feito para me sentir de outra forma? Então, é se fazer perguntas o tempo inteiro. Eu tive uma conversa com uma colega. A conversa foi muito legal, me senti super bem. Por que essa conversa me fez tão bem? Quais foram os principais pontos ali abordados? Ou o que aconteceu comigo naquele momento que me fez tão bem? Como é que eu posso reproduzir isso em outras situações, em outras conversas, em outros cenários, para que eu também reproduza o mesmo sentimento? A mesma coisa, o contrário. Por que que fulano me tirou tanto a paciência naquela hora? Né? Por que que eu tive vontade de voar no pescoço dele naquele momento? O que que aconteceu comigo? Que momento eu perdi o meu controle? Né? Qual foi o estalo ali? Né? O que que me deu ali? Por que que eu vinha numa curva tranquila e de repente eu explodi? Qual foi ali o fato gerador para eu explodir? Quem vê, às vezes pode imaginar, mas a gente tem mais condições, a gente tem que parar, terminar e fechar o dia. Né? É. Terminei o dia. Como é que foi o meu dia? Como é que eu me senti nesse dia? Como é que eu me relacionei nesse dia? O que que me fez bem? O que que não me fez tão bem assim? Fui fazer determinado trabalho. Foi fácil para mim? Foi difícil? Eu já fiz trabalhos com essa mesma complexidade. Por que que foi difícil? Por que que foi fácil? Então, é assim, é se perguntar. São perguntas que a gente se faz o tempo O inteiro. tempo E todo, a gente não se... exatamente. O tempo todo, o tempo todo. E a gente e não tem aquele momento em que, como você mesmo falou, me conheço completamente. É um Acabei, processo acabei. contínuo. Nunca Acabei, fiz mais, cursinho, acabei. certificado. Quero certificado, eu É. já me conheço. A gente se modifica ao longo do tempo. Acho que não é mistério para ninguém, né? A pessoa que eu sou hoje não é a mesma pessoa Não. que Vamos há legal, um ano atrás, há um ano, quando a gente começou a pandemia, a gente hoje, com certeza, não é nem sombra do que a gente era lá há um ano. com certeza, com certeza. A gente muda por conta da idade. Esse ano eu faço 46. A gente muda por conta da idade, que aí tem os fatores biológicos. A gente muda por conta das nossas experiências. Eu, antes de ser mãe, era uma pessoa, eu, depois de ser mãe, eu virei outra. Até dentro do ciclo mesmo, do ciclo maternal, eu era uma mãe quando meus filhos eram pequenos. Eu sou outra mãe agora com os meus filhos, minha filha adulta já,
profissional, fez live ontem, eu tô Ah, orgulhosa. eu vi depois no gravado, fui lá ver, muito legal. Eu sou mãe de um adolescente, então a mãe que eu sou hoje do Lucas não é a mesma mãe da Lohane adolescente aos 14 anos. E ter consciência disso é muito importante. Então, por isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, né? A gente se pergunta o tempo inteiro. E a gente se pergunta o tempo inteiro porque a gente muda o tempo inteiro, a gente vai mudar ainda. A Elige, quando tiver com 70 anos, não vai ser a mesma Elige agora. Eu tenho total consciência disso. Ó, sua filha E falou, totalmente diferente, mudou muito eu mesmo. também. Tá aproveitando que eu tô sem óculos, não tô nem vendo. Assim, Mas eu acho que isso que é o mais bacana, sabe? A gente olhar para trás e ver que a idade não traz só, né, rugas, né? Traz um conhecimento de hoje, inclusive uma coisa que para mim particularmente era muito difícil, ficar calada e ouvir mais. Hoje é uma coisa que eu consigo fazer com muito mais facilidade, né? Eu falo para meus mentorados que tem 3 peneiras. Eu preciso falar isso? Vai ajudar alguém? Vai ser bom para mim? Se eu falar 2, não, eu não falo. Mas é uma coisa que tem muito pouco tempo, sei lá, 4 anos que eu consegui fazer isso. Eu falava demais. Então, isso é autoconhecimento, né? Isso é aprender que nem tudo precisa ser falado daquele momento e naquela forma. E como isso impacta nossas relações do dia a dia, né? Em todos os lugares. em todos os lugares, sejam relações pessoais, familiares, né, com amigos, relações no trabalho, relações por escrito, e-mails que a gente manda, né, que Nossa! Nossa! aí entram os Respira! conceitos lá, né, de comunicação não verbal, então, de comunicação não violenta. E aí, até isso também, como é que a gente se relaciona por escrito? Como é que a gente se relaciona no virtual? Como é que a Falei isso gente se essa relaciona? semana para uma pessoa. Eu falei, se você tiver dúvida, manda para mim o e-mail antes de você mandar para a pessoa, que eu vou falar para você, porque é uma pessoa que não tem muito, assim, né? Essa peneira, tem um ímpeto. Eu falei, manda para mim, tá no ímpeto, manda para mim. Que aí eu vou ler enquanto se você descansa. Mas é isso, né? É exatamente isso que você está falando. E o quanto isso prejudica as nossas relações. Então, Muito. assim, eu faço essa reflexão. Quantos e-mails que se eu pudesse voltar atrás, eu não mandaria? Ao Eu mesmo também. tempo, não é também ficar também amargurando aquilo, né? Ah, eu não devia ter mandado. Tá, eu não devia ter. Se eu voltasse no tempo, eu não mandaria, porque eu vi que isso prejudicou alguns relacionamentos, mas foi bom ter mandado para eu ter essa consciência de que não é uma coisa a ser feita, né? Porque também Exato. fica assim, ah, eu me arrependi, vou ficar lá, ai, que É bendito, usar vou para pegar aquele e-mail, vou crescimento, né? É usar para crescimento. Aconteceu, não tem mais jeito, não tem o que fazer. É só não aconteceu, repetir. já É usar foi. daqui para Já frente. É. não dá para pagar igual mensagem no WhatsApp, né? Já foi, É, o e-mail tá lá. E mesmo a mensagem no WhatsApp tá paga, mas fica na cabeça da pessoa. é. Então, mas foi bom ter acontecido isso também, para quê? Para que eu faça essa análise. Precisava ter mandado aquele e-mail, olhem o desdobramento disso, olha as consequências daquilo que eu escrevi. Não que eu tenha xingado ninguém, mas assim, mentalmente até sim, né? Mas às vezes a coisa vontade de quanto Dá, fosse por escrito, né? é. A gente Respira pensa, a por gente só pensa, respira. a gente só pensa, mas isso faz com quê? Porque se eu já sei que determinada situação é aquela que me tira do sério, eu não vou responder aquele e-mail. Esse tipo de e-mail eu não respondo agora mais. Eu deixo para responder no dia seguinte. Ou no máximo, eu faço um rascunho e leio depois. Eu não mando na mesma hora. Era aquele Isso desespero. aí. Eu já acordei de madrugada para mandar e-mail, sabe? Assim, de levantar e falar assim, aquele e-mail do fulano não pode ficar assim, aí levantar e mandar e-mail de madrugada. O quanto isso me fez mal, assim, além do problema com o outro, o quanto também isso me fez mal, o quanto isso me prejudicou, né? Fisicamente, psicologicamente. Eu precisava despejar tanta ira, né, naquele e-mail. Eu, particularmente, eu costumo ter bastante cuidado com a escrita, eu me preocupo bastante, Hoje né, eu com a tenho questão, muito também. Tenho até com a muito. geração de provas, né? Pensando assim. Não, a gente tem que pensar em tudo hoje. Até a palavra que você está no lugar certo, você vai ser igual comunicação, né? Que comunicar é o que o outro entende, não o que você fala. Então, assim, nessa linha, assim, será que o outro vai entender exatamente o que eu estou falando? Exatamente. Então, assim, quando eu falo desses e-mails, a gente pode pensar assim, né? Porque eu já recebi uns que, olha, esses. Você pensa assim, esse daria até processo, né? Alguns e-mails que eu já recebi. Não que eu tenha
respondido à altura. Não, não respondi à altura. Mas muitos eu respondi com uma carga de emoção ou possibilitando uma interpretação pesada da outra parte que não valeu a pena. Então, se eu sei que determinada situação vai me tirar do sério, porque tem situação que continua assim me tirando do sério, tem gente que pensa assim, Elisa, porque você tá calminha agora. Alguém pergunta não, para você? Alguém pergunta para você se você fica estressada? Porque toda hora a pessoa, mas você fica estressada? Você fica chateada? Eu falei, gente, eu sou um ser humano. A única coisa é que eu tenho um monte de ferramenta. Eu consigo ou não me deixar entrar tanto na situação ou me tirar rápido. Mas eu fico chateada, eu não concordo com as coisas. Óbvio que eu fico irritada, né? Acho que você também deve receber essas perguntas, né? Acho que você também deve receber essas perguntas. A mesma coisa. Então, assim, eu fico chateada assim, eu continuo me incomodando com muitas coisas. Mas aí é repetitivo, mas é realmente necessário, é você saber qual é o momento que eu tenho que sair. Que momento que eu saio dessa conversa? Que momento eu deixo o e-mail para escrever depois? Que momento eu deixo para conversar com uma pessoa depois? Teve uma determinada situação que eu estava só numa troca de mensagens com uma pessoa no trabalho há alguns anos. E aí, como era só troca de mensagem, a pessoa, vamos conversar? Eu não estava bem naquela hora para conversar. Né? Eu parei e falei assim, peraí, eu tenho que esclarecer isso logo. Mas a conversa vai ser boa? Não, a conversa não vai ser boa. Só em pensar se a conversa ia ser boa, já me deu vontade de chorar, né? Eu falei assim, eu tô muito chateada, com fulano, não sei o quê. Eu pedi a pessoa, eu falei assim, vamos fazer uma coisa, a gente precisa conversar assim, mas eu gostaria de não conversar agora. A gente pode conversar em outro momento. Então, eu vi o meu limite ali. Eu vi que se eu fosse chamar a pessoa, se eu fosse aceitar o convite para conversar com aquela pessoa naquela hora, a conversa não ia ser legal, provavelmente ia ficar chorando durante a conversa. Às vezes a pessoa também poderia não me entender, eu poderia talvez usar uma palavra assim, pouco apropriada. Eu vi que não era o momento de eu falar com essa pessoa ali. Né? Aquela situação me deixou muito chateada. Eu parei e refleti sobre a situação, sim, a situação era uma situação realmente chata, mas eu conversei com a pessoa depois. Então, eu pude apresentar a minha insatisfação lá, os pontos que me incomodaram, mas a conversa foi diferente, muito você estava diferente. tranquila, né? Você estava centrada. Tranquila. Já estava, assim, tem algumas situações que às vezes vale tá aquela choradinha mesmo. Né? Eu já tive situação de, às vezes, no trabalho, sair de dar uma chorada no banheiro. Peguei, chorei, pronto, ali acabou. Então, né, eu vi ali fora. A minha válvula de escape, eu precisava chorar. Eu precisava chorar, então vou chorar. Depois eu converso, deixa eu lá chorar. Fui lá chorar. Tem gente que não, tem gente que às vezes consegue lidar com aquela situação. Não tem receita, né? Não tem receita mágica, fórmula mágica. De falar assim, deixa sempre para depois. Não deixa sempre para depois. Depende de cada um. Depende, tem gente que lida melhor resolvendo aquela situação na hora, consegue se colocar bem na hora, que se deixar depois ficar, né, remoendo, se sente mal e aquilo acumula e na hora que vai conversar explode. Tem pessoas que não. Então, qual é a resposta? Como é que eu sou? Né? O que funciona para mim? Deixar para depois ou falar na hora? Então, e depende da situação. Às vezes é deixado para depois com uma pessoa, numa situação, num cenário, um caso específico. Conversar agora para uma situação, uma pessoa, um caso específico. Então, saber em que momento ali qual é a jogada que você faz, né? Como é que você se coloca para não prejudicar relações, que às vezes também tem, né, um entendimento equivocado, né? Melhorar relacionamentos é você estar sempre bem com todo mundo. Também não é isso, ficar sempre bem com todo mundo. É só sorrir para todos. Entender quem você é, quem o outro é, quais são os seus limites. É fazer. Quando você entende muito de você, você consegue entender até eu quando eu tinha equipe, você também provavelmente, pelo bom dia que eles me davam, eu já sabia como eles estavam. Pelo tom da voz, pelo jeito que eles falavam comigo, eu falava, nossa, hoje está acontecendo alguma coisa. Aí dava um tempinho, eu chamava. Está acontecendo alguma coisa que eu possa ajudar, que você queira conversar? Se a pessoa, não quero falar, eu falo, qualquer coisa eu tô aqui. Então, assim, é ter essa percepção, mas eu só fui capaz de fazer isso porque eu já tinha desenvolvido isso em mim também, né? É importantíssimo. E às vezes, assim, teve alguns momentos em que as respostas dos outros me sinalizaram de que eu estava precisando parar para refletir um pouquinho. Né? Teve um momento da gestão que estava assim, um ritmo super intenso ainda, minha vida pessoal toda
bagunçada, tudo. Aquele momento, como dizem, né? Acontece tudo de uma vez só. Nunca vem problema sozinho, vem acompanhado, né? Sempre vem com alguma coisa. Que o gesto de eu desligar o telefone chamou a atenção da equipe, de pessoas da equipe. Né? Que às vezes eu perdi, eu bati o telefone. A gente falava assim, a conversa foi difícil, aí eu demorei a captar, assim, falei, por quê? Aí uma colega um pouquinho mais de liberdade, tadinho do telefone. Toda vez que fulano se liga, você bate o telefone. Você percebeu? Aí eu falei, nossa, eu não estou parando para perceber o que eu estou fazendo. As Isso é um pessoas feedback vendo, muito rico, né? É um feedback muito rico. muito, muito rico. E eu falei assim, nossa, eu falei assim, eu estou perdendo o controle de mim mesma, né? Porque ao ponto das pessoas perceberem o que eu fiz e eu não percebi. Estava quase que fazendo de uma maneira muito automática, né? Então, todo o meu estresse lá, as coisas resolvendo no telefone, eu estava descarregando e eu pensando que eu estava no meu mundinho, que ninguém estava me vendo e que eu também não tinha descarregado o coitado do telefone. Então, foi um feedback que a pessoa me deu, que eu falei assim, nossa, pera, né? Primeiro eu precisava disso, o que está acontecendo, por que eu estou fazendo isso de maneira tão recorrente que as pessoas estão percebendo? Então, assim, são coisas que não é do dia para a noite. Você sabe que uma vez, assim, quando eu tinha acabado de pegar uma equipe lá na Ingepron, né? Uma menina trabalha comigo, tá trabalhando hoje comigo, né? Que eu voltei pro corporativo, ela tá comigo de novo, ela é muito minha amiga, uma pessoa que eu tenho muito respeito. Ela virou para mim e falou assim: você tá reclamando demais, tá muito chato. E aí eu fiquei parada, assim, perplexa. Eu falei, gente, eu tô reclamando. Aí eu peguei um papel e uma caneta e eu falei, cara, cada vez que eu perceber que eu tô reclamando, eu vou dar um tracinho no papel. Gente, no final da semana, o que tinha de tracinho no papel era uma coisa absurda. E eu falei, cara, como é que eu não tava reparando que eu tava fazendo isso? E aí eu comecei a fazer um exercício de controlar a reclamação e toda vez que eu ia reclamar, eu substituía por uma gratidão. E eu vim fazendo isso durante muitos anos. E hoje, dificilmente você vai me ver reclamando. Eu não reclamo de nada. Muito, não quer dizer que eu não concorde com as coisas, mas quer dizer que eu não fico, ai, que saco tá chovendo, ai, que saco tá sol, ai, que saco tá molhado, ai, que saco tá seco. Eu era assim, né? Eu era desse jeito. Mas precisou alguém que estava lá fora. Oi, Dê, alguém que estava lá fora vir e falar isso pra mim. É muito isso, né? Exatamente. Aí você vê o quanto a gente está perdendo o controle, né? A gente perde o controle da gente mesmo. Então, se a gente perde o controle, se eu descontei no telefone uma vez, quem garante que eu não ia descontar num colega, né? De maneira automática, inconsciente. Né? Então, se eu estava tendo essa atitude ou então com teclado, que a gente tinha um colega também que brincava comigo, assim, nossa, você vai quebrar o teclado, então você está escrevendo e-mail para quem? Né? Eu até brinco, falei, não, gente, isso é efeito do curso de datilografia, eu sou velha, eu fiz curso de datilografia, que tinha que apertar lá, máquina manual, então eu desconto. Mas não, e às vezes realmente era uma carga emocional, porque não era que eu metralhava, batia no coitado do teclado também o dia inteiro. Em situações específicas do dia, para responder determinados e-mails, fazer determinadas análises, eu estava descarregando, né, no teclado. Então, mesmo sendo coisas materiais, no teclado, no telefone, uma batida na mesa, né, ou às vezes parar assim e ficar pensando nas coisas, o quanto aquilo, de alguma maneira, também prejudicava as pessoas, porque imagina, às vezes uma pessoa um pouco mais frágil, olhando eu fazer aquilo no telefone, por exemplo, a pessoa vai ficar com medo, né, de mim. Né? Fala assim, nossa, como é que ela é brava, ela bate no meu teclado, ela bate no telefone. Você cria uma barreira com a equipe, né? A barreira fica meio assim, caraca, não vou nem falar nada, deixa ela lá. Exato. Não significa também, né? Acho que é sempre bom reforçar. Não significa estar zen o tempo inteiro. Não significa nunca ficar chateada. Não significa nunca. Mas é justamente saber o momento que está chateado. Né? Entender que está chateado. Não ficar chateado ou reclamando o tempo todo sem perceber que você está chato.
né? É. Sem perceber que você está afastando o outro, sem perceber que as suas atitudes estão fazendo mal, podem fazer mal para outra pessoa. A gente vai sentir sim, né? Às vezes também, né, que a gente tem algumas críticas que são feitas à psicologia positiva pelo entendimento, às vezes também equivocado, que não é no sentido de você Não é ficar ser alegre o dia positivo, inteiro. não é Não tem a positividade ver com tóxica, isso. né? É. Não, não é positividade tóxica ficar feliz o tempo todo, achar tudo maravilhoso, não reclamar da vida. A gente vai reclamar da vida sim, vai ter dia de reclamar, vai ter dia de ficar chateado, vai ter dia de você ficar aborrecido, levantar e também ir pro banheiro chorar. Agora, é perceber quando isso está acontecendo, perceber a recorrência disso, né? É perceber se isso está se tornando é, tão habitual que faz com que você procure, que leve você a ter que procurar ajuda, né? Não podemos nos esquecer disso, né? Porque acho que teve um período que eu fiz terapia Estou e isso e fazendo. ficou muito. Tá Excelente. fazendo? Estou fazendo. Eu dava mesmo em voltar, mas teve Nossa, um período que eu excelente. fiz. E aí, um ponto muito importante, o quanto o nosso entendimento da importância disso, né, é ponto fundamental. Não adianta só fazer terapia porque um médico te receitou, porque alguém falou que você precisa fazer, mas você entender a importância disso, né? Então, é, quando a gente se conhece ou quando a gente fica atento a esses sinais, a gente consegue até saber qual é o momento que a gente precisa pedir ajuda. É. E é pedir ajuda, né? Pedir ajuda porque eu estou doente, né? Pedir ajuda porque eu estou enlouquecendo. Não precisar chegar a este ponto, Ô, né? Elisa, a Então, gente tem, a gente tem um fato agravante, porque você também trabalha com a mesma coisa que eu, a gente cuida de pessoas. Então, para a gente cuidar de pessoas, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Não adianta querer. Assim, a gente trabalha, você também tem uma coerência muito forte. A gente não fala nada que a gente não faça. Eu, nem você, né? Que eu te acompanho já há muito tempo. Então, eu não posso falar para a pessoa, né? Procure autoconhecimento, cuide de você primeiro e não fazer isso comigo. Então, além de todos os cursos, os investimentos que a gente está fazendo um pós, faz um monte de formação, a terapia é um cuidado comigo. É alguém sim, olhando para mim de fora, tendo um cuidado comigo, para eu poder cuidar melhor das pessoas que eu cuido, né? Então é esse olhar também, do autoconhecimento também para isso. exatamente. Assim, igual mesmo o próprio profissional de psicologia. Todo psicólogo tem um Tem que ter um psicólogo. psicólogo. Né? Todo Exatamente. psicólogo tem um psicólogo, porque ele lida com o outro, né? Lida com os problemas do outro, com as questões do outro, com as fragilidades do outro. Se você não tem alguém para cuidar de você, você acaba tendo essa dificuldade, né? Então, você fazer essa avaliação, preciso de ajuda, ou o que me faz bem. Semana passada não aconteceu nada de diferente, mas em determinado momento eu comecei a ver que eu estava me sentindo realmente muito mais cansada do que o normal e aquilo estava me deixando irritada. Então, eu estava vendo que eu estava intolerante com as pessoas. Não foi nem preciso as pessoas falarem para mim. Eu me dei conta de que eu estava um pouco mais intolerante com a fala de um filho, com a fala de um colega, um e-mail que eu li semana passada que me incomodou, não me incomoda hoje. Eu sempre venho com a história dos e-mails, mas teve um período que realmente era um dos meus principais estressores, eram alguns e-mails. Então, eu percebi isso, eu falei, caramba, não tá legal, tem alguma coisa que não tá legal. Deixa eu pegar aqui do meu recurso, o que me faz bem? Eu falei, caramba, tem um bom tempo que eu não boto uma música animada. Fábia. Eu não quis nem botar fone de ouvido, botei foi no som mesmo do computador, porque minha caixinha de som tava ruim. Como eu tava isolada da casa, meu filho, computador, né, o tempo todo, minha filha tava atendendo, né, a paciente dela, fui para um cantinho da casa, botei uma playlist animada. Eu tava com um relatório que eu não tava conseguindo avançar de jeito nenhum, mas o relatório ficou excelente. Eu tava ali, assim, super envolvida com a música. Aquilo me fez um bem, assim, bem físico, né? Eu sentia arrepios pelo corpo, né? Assim, quase como se tivesse aquela energia negativa, aquela coisa ruim. Eu sentia sair de mim. Mas a música, né? Em alguns momentos lá atrás, quando eu tive os meus problemas, era o Rivotril que eu tinha que recorrer para botar embaixo da língua lá as gotinhas, nos momentos de descontrole. Mas foi preciso eu chegar nesse extremo
eu cheguei nesse extremo porque eu não me conhecia, né? Foi preciso meu corpo falar, ei, filhinha, para aí, para É, tudo, né? é. Para tudo. Para Por isso que a tudo. gente bate muito, né, para a pessoa não deixar chegar na dor, porque você foi na dor, eu fui na dor, a grande maioria que eu conheço, Fábia, de todo mundo que eu já atendi, nunca ninguém veio porque um dia acordou feliz e falou, quero melhorar o meu autoconhecimento. Todo mundo veio pela dor. Então, eu acho que o nosso trabalho aqui também, né, todos nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, é justamente ajudar a ser menos dor, a enxergar mais, a perceber mais, né, a entrar nesse caminho antes, que a gente sabe o quanto ele impacta positivamente na nossa vida, né? Impacta sim, e assim, e é só a gente que sabe mesmo. Então, esse mal-estar que eu estava sentindo ao longo da semana, né, que eu estava sentindo ao longo da semana passada, eu não precisei explodir, óbvio, me estressei, cheguei a ter alguns pontos, né, coisa de mãe e filha aqui em casa, obviamente a gente sempre tem, às vezes um estresse no trabalho, mas tirando essas questões muito pontuais, eu tava ciente ali do que estava acontecendo, né? Não foi automaticamente. Eu vi que eu não estava bem, eu vi que eu não estava falando bem, eu vi que as coisas estavam me estressando. Ao mesmo tempo, me conheço ao tal ponto de saber o que me faz bem. Então, tem alguns momentos que às vezes eu boto umas playlists completamente aleatórias. Então, assim, às vezes é axé do, sei lá, a axé de 80, década de 90, sei lá, começa a rolar El Chan dentro de casa e tem dia que eu tô ouvindo uma música super suave. Mas assim, até a minha playlist está relacionada com o meu momento, com o meu estado de espírito, com o meu estado de humor. Quem sabe disso? Eu sei qual é a minha pílulazinha lá do Spotify que eu vou pegar para escutar naquele momento que vai me fazer bem, que vai me deixar ou mais tranquila, ou me dar, às vezes, a celeridade que eu preciso para concluir alguma coisa que às vezes é chata. A gente também faz trabalho chato, Ah, né? faz muito, Enfim, a gente muito. faz trabalho chato, porque a gente se engasga naquilo, ai, ó céus, que trabalho chato. Ah, tá chato, deixa eu botar uma música animada aqui. Às vezes eles falam, nossa, mãe, tá animada. Então, não tenho nada de fazer um negócio lá que tava chato, uma disciplina da pós que eu não tava conseguindo avançar de jeito nenhum. Fluiu, entreguei, eu tava tranquila e terminei leve, né? E no lugar de ficar pilha pesado, porque eu tava fazendo uma coisa chata, eu não tava entendendo direito e terminar aquilo com aquele peso, eu terminei mais leve. Né? Terminei mais leve, não descontei ninguém, aí fui pra cozinha fazer as coisas, já tava dançando, tava abraçando um filho, abraçando o outro. Por quê? Né? Aí o relacionamento, o meu ambiente, né, o que tava ao meu redor, ficou melhor. Ficou melhor porque eu cuidei de mim, eu identifiquei, eu cuidei, saquei a playlist e fui embora. É, o meu marido, ele fala uma coisa muito legal, né? Às vezes, quando escapa, né? E a gente sequestra a amígdala lá e dá uns negócios ali. Caramba, você que tem as ferramentas, você tem que ajudar a gente a ser melhor. Eu falei, é verdade. A gente fica um pouco responsável por manter o equilíbrio nosso, né? É, porque a gente sabe que a gente, mulher da casa, a gente é o equilíbrio da casa, né? A gente é o equilíbrio. Pelo menos aqui em casa é assim. Então, eu sei que o meu humor mexe com o humor de todo mundo. Então, meu marido, pô, tu tem um monte de ferramenta boa aí, vamos usar essas ferramentas. Eu falei, é verdade, você tem razão, vamos usar as ferramentas. Não, e ao mesmo tempo que a gente se lembrar que a gente tem essa caixinha de ferramenta para a gente recorrer, mas é também a gente se permitir, no dia que a gente não usar, a gente também não ficar tão mal porque a gente não usou. É A de gente ter é essa normal, consciência. né, gente? A A gente é gente, ser humano a normal. gente é humano, sim, a gente vai errar, sim, a gente vai ficar, um dia a gente vai perder o controle. Não é sempre que o Spotify me salva, né? Não é sempre antes que nem o Rivotril fazia efeito antes, né? Que dirá o Spotify. Então, eu acho que são questões de dia a dia, né? São questões que são importantes para o trabalho e são importantes para a nossa relação familiar, relação de amizade, relação conjugal, relação com filhos, né? Para tornar, né, menos caótica, ainda mais, né, no meio de tudo isso, né, tanta coisa. É. As relações nas redes sociais, eu pessoalmente, quando vejo algumas trocas de mensagem, alguns comentários, eu tento me blindar até para não sofrer, que eu fico vendo assim, falei, nossa, como é que as É pessoas muita escrevem isso agressividade gratuita, né? Outro dia uma amiga minha tava gratuita? lançando, né? E aí ela botou um patrocinado, aí chegou para mim, eu fui olhar os comentários. Meu Deus, uma agressividade tão de graça com uma pessoa que dá tanto de graça, é uma pessoa que realmente impacta a vida das pessoas, transforma, dá muita coisa.
Aí eu mandei mensagem para ela, falei, cara, eu te admiro muito porque eu não tenho estômago. Agressividade gratuita. Então eu acho que isso também da gente meio que se blindar né? Eu tenho as minhas formas, eu trouxe para mim no Instagram, eu tenho opinião sobre tudo, mas eu não trago todas as minhas opiniões, foi uma escolha que eu fiz, porque acho que a gente já tem muita coisa para lidar na vida que a gente não tem como sair, né? Mas eu acho que isso que você falou também, tem inteligência emocional para estar aqui no digital, porque tem que ter muito estômago. Você tem, e assim, e as pessoas não olham para as suas próprias falhas, né, para os seus próprios problemas e vão para a rede social caçar erro dos outros, É isso. né, caçar problema dos outros. Às vezes coisas simples. E você já estava, assim, que eu já falo que é caixinha do nada, estava de bobeira no Facebook, que eu quase não uso, mas fui lá olhar uma página simples onde as pessoas estavam ali compartilhando, falava, acho que era até decoração simples, alguma coisa assim. Algumas pessoas botando suas casinhas humildes ali, mostrando, pedindo dica, essa cor de parede ficou legal, não foi. Pessoas agredindo, ai, que coisa horrorosa, eu teria vergonha de botar uma foto dessa. Nossa. Isso fica assim, gente, pra que isso? Alguém vai vender alguma coisa. Ai, que caro. Se fosse assim, né? Isso eu vou na loja. Tira, paga isso, que absurdo. Tá achando que a gente ganha dinheiro aonde? Aí você fica assim, tipo, pra que isso, né? Uma É. agressividade absurda. E esse exemplo que você deu foi interessante, né? Que a gente, quando a gente se coloca na rede social, infelizmente, principalmente quando vai vender alguma coisa, acaba estando sujeito nesse tipo de comentário. Mas se a gente se conhece, ou seja, eu sei que eu sou boa nisso, eu sei que eu estou cobrando um preço justo, eu sei que o que eu vou entregar é um produto, um serviço de qualidade, que eu fiz o meu melhor, então deixa a pessoa falar. A É isso gente fica aí. chateado, né? A gente fica É. chateado, fica triste, não sei o quê. Mas se a gente está muito seguro, né, do que aquilo que a gente está fazendo, fica um pouco mais fácil para E se blindar também. aquilo diz muito sobre quem está falando, né? E não sobre a gente, né? Então é uma coisa que a gente vai aprendendo quando está aqui na rede social mais exposto, né? Aquilo ali é uma opinião da pessoa, é dela, né? Quando é alguém que você se importa, que gosta de você, você não passa uma peneira e pensa assim, pô, será que tem alguma coerência ou não tem? Mas quando é alguém agressão por agressão, você fala, não, isso é seu, toma para você, que isso não me pertence. Mas isso é só com muito autoconhecimento, né? É só com a caminhada, porque não é fácil, não é simples, né? Não, não é. E às vezes até também com o autoconhecimento, até para você saber em que momento você se lança também, né? Em que momento você se expõe, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu às vezes eu estou num determinado momento que talvez eu não me sinto tão segura. Se eu receber qualquer tipo de comentário negativo, isso vai me fazer muito mal. Tá, então cuida disso primeiro, né? Vai para terapia ou vai buscar algum tipo de situação para te deixar um pouco mais tranquila e você vem, lógico, não é postergar, né? Mas muda um pouquinho a estratégia, ajusta um pouquinho a sua estratégia para você vir de novo, né? Não simplesmente, vou botar lá para ver qual é. E aí a pessoa não sabe se ela realmente estava preparada para lidar com aquelas respostas, né? Com aquilo que vem na rede que a gente não tem controle, infelizmente, Não sobre tem. isso. E que tem pessoas que têm perfil só para isso, que elas vão entrar, né, igual uma vez o colega falando, você ter hater é sinal de que tá ficando famoso, né? Porque a pessoa Eles só vai falam isso. criticar, só vai criticar quem é um pouquinho famoso, não vai criticar uma pessoa qualquer. Né? Mas será que, fazendo esse tipo de análise, será que isso vai me ajudar a responder aquela pessoa, ou a ignorar? Como é que eu me relaciono com ela? Como é que eu lido com isso para poder me relacionar com ela? Né? Então, não, virtual ainda não é para mim. Deixa eu ir mais para talvez para um outro tipo de segmento, né? Então, determinada situação, se eu for naquele momento falar com aquela pessoa, não vai dar certo, não vai, né? É isso O que, aí. que eu preciso fazer? Eu tenho que ir. Tá bom, não tem jeito, eu tenho que falar com aquela pessoa. Tá bom, o que que eu sinto quando eu falo com ela? Né? O que que ela traz para mim? Né? O que que é estar com aquela pessoa para falar sobre este assunto? Eu sinto isso. O que que eu posso fazer para me sentir diferente? Porque a gente às vezes também atribui muito ao outro, né? Porque fulano É. é grosseira, porque fulano, não sei o quê. Não, mas como é que eu lido com a grosseria do outro? Como é que eu reajo aquilo que ela faz comigo, como é que eu me sinto com aquilo que ela faz, com aquilo que ela fala, com o que ela pode vir a falar. O que que eu posso fazer com isso?
né? Se eu não tenho clareza disso, eu vou entrar, ou eu vou apanhar, no sentido É, de da pessoa falar e não conseguir falar, eu vou chorar, eu vou ficar mal, eu vou explodir, eu vou agredir, né? Eu vou cancelar, é a palavra o desse cancelamento. momento. Vou cancelar em todas as redes, vou bloquear, não quero mais conversa. Então, como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei, cada um vai lidar de um jeito. Às vezes tem pessoas que também me procuram, né? Às vezes eu faço algumas mentorias também, até voluntárias. Aí tem algumas pessoas que às vezes me pedem alguns conselhos, algumas coisas, principalmente no LinkedIn que eu interajo mais. Ah, como é que você acha que eu devia fazer, agir em tal situação? Como é que você acha que eu deveria falar isso? Eu devolvo a pergunta. Né? Como é que você se sente nessa situação? Né? Como é que você agiria? Simula como é que você se sentiria diante desse, né, desse problema, né? Ou para fazer tal apresentação. Como é que você se sente? Já passou por isso anteriormente? Como é que você reagiu? Como é que você se sentiu quando você passou por algo parecido? Eu não sei. Ah, mas como é que foi com você? Eu falei, comigo é diferente. É, Né? cada um é Comigo de é um jeito. diferente. Por isso o Cada um de um jeito. E comigo é autoconhecimento diferente hoje, né? Comigo é diferente hoje. Comigo é diferente de mim mesma no ano é, passado, é né? Que exatamente, dirá no início da minha exatamente. carreira. Por exemplo, eu vivia chorando. O último hospital onde eu trabalhei, eu vivia chorando com um determinado diretor quando ele abria a boca. Eu chorava durante. Não vou dizer que eu chorava durante as broncas, mas era certo eu falar com ele e ir pro banheiro chorar. E eu não conseguia falar nada. A Elis de hoje pode até continuar chorando, porque eu sou bastante emotiva, mas eu vou conseguir dar algum tipo de resposta. Eu vou conseguir me posicionar, eu vou conseguir falar. Aquela Elis lá de trás não falava, não. Né? Eu guardava aquilo tudo e ficava muito mal. Hoje eu sei o que eu preciso fazer. Em algumas situações, até usar técnica de respiração que me faz bem. Aham. Eu sei o que eu posso fazer para responder aquela pessoa. Eu posso chorar depois, mas eu vou conseguir apresentar um contraponto. Então, o que eu faria? Quando a pessoa pergunta, o que eu faço? Depende. Né? Uma vez eu fiz uma live com a Kelly, que boa parte das nossas respostas eram depende. Parece que a gente combinou. A gente não vai a resposta de coach, né? Eu não sei o que você faria. Depende, depende, depende. Mas Né? depende mesmo, né? Por isso que o autoconhecimento é um negócio tão rico, é um aprendizado diário, é um pouquinho todo dia, né? E o objetivo da gente aqui, que já deu uma caminhada, é ajudar outras pessoas também nessa caminhada, né? Elisen, ó, a gente já está terminando. Eu amei Oh, ter você aqui, foi um papo muito bom, nem vi o tempo passar, foi ótimo. Eu super te agradeço a sua disponibilidade. Vai ficar gravado no meu IGTV, quem não pôde ver ao vivo, vê depois lá gravado, porque a gente acredita, a gente trabalha aqui. Eu sempre falo que quem trabalha na própria área não é concorrente, é cooperador, porque cada um ajuda um pedaço, né? Ajuda várias pessoas para a gente melhorar o que a gente pode. Eu acho que é a nossa parte para ajudar a termos um mundo melhor, fazendo a nossa parte, né? seria até incoerente, né, se a gente se visse como concorrente. É incoerente Exatamente, com é o que a gente, incoerente. com o que a gente aprende, incoerente com o que a gente já vivenciou. É, desenvolvimento humano é complexo, os seres humanos são complexos, então precisa trocar o tempo inteiro. A gente tem que trocar o tempo inteiro. O que eu aprendo, o que você aprende. Isso aí, Então, seria uma incoerência absurda a gente total. realmente se ver como concorrente. Então, te agradeço muitíssimo pela oportunidade, gostei bastante. Foi bom, né? A gente não conseguiu naquele momento lá atrás, acho que É, não sei se foi até Covid, acho que foi quando eu não, peguei acho que você Covid, se fez não me a engano. Foi cirurgia. Você fez a cirurgia, cirurgia. isso. Foi alguma coisa de saúde, mas enfim, É, aconteceu, não aconteceu naquele momento, aconteceu agora. Estou à disposição, obrigada. eu Foi bem também. legal mesmo. Foi ótimo, adorei. Obrigada, obrigada a todo mundo que ficou aqui assistindo a gente. E, ó, beijo. Quinta-feira tem mais um Papo com Elas. Obrigada, Elis. Beijo. Boa noite. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau.